Com a sua Bíblia, abra em 1 João capítulo 4, nós vamos estar só aí, primeira carta de João, do apóstolo João, 1 João capítulo 4, nós vamos estar no capítulo 4, eu vou ler primeiro o versículo 7 ao 10, hoje nós estamos iniciando a primeira série do ano, que é Aprendendo a Amar. Você pode fazer um coraçãozinho assim? Coraçãozinho. Ah, quem não está fazendo coraçãozinho não sabe nem amar. Aí, ó, isso. Nós temos que aprender a amar. Você acha que você sabe amar? Não precisa de responder. Eu já posso responder para você. Não. Eu não sei amar, você não sabe amar. Nós estamos aprendendo a amar todos os dias. E hoje, através da palavra de Deus, nós vamos entender que o amor, ele é recebido e ele precisa ser aprendido e aperfeiçoado todos os dias. Quem está aí, diga amém. Amém. Quem vai acompanhar no telão, fala ui. Amém. Vou ler o versículo 7 ao 10. E aí nós vamos ministrar. Versão NVI diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dessa forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Como? Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. 2 pontinhos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. E você diz um amém? Amém. E nós vamos aprender, através da palavra do Senhor de hoje, através do apóstolo do amor, porque João era um apóstolo do amor, né? Aquele que, como você falou essa semana, reclinou sobre Jesus, aquele que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, escreveu o Apocalipse. Esse João, ele é alguém que pode falar de amor, porque ele é alguém que ficava muito próximo de Jesus. E o tema da palavra de hoje, para você que gosta de anotar, é o fundamento do amor. The foundation of love. Foundation, fundação, para os construtores, eles sabem, né, Eduardo, que a casa não começa do telhado, a casa começa da fundação. Então, é preciso ter uma base forte para você construir em cima dela. E o amor hoje, a palavra amor, ela é usada muito, mas entendida por poucos. A gente diz amar muito fácil. Eu te amo, ama a sua vida. Já viu alguém que fala assim? Eu amo a sua vida. Cuidado com quem ama a sua vida. Porque talvez você morreu, acabou. Né? Cuidado. Porque muitos falam de amor, a sociedade hoje, ela chama o amor de coisas convenientes. O amor é quando eu tenho um sentimento, e esse sentimento é passageiro, você sabe disso. Ou quando tem um interesse pessoal. Né? Eu te amo, por quê? E depois do porquê vem o quê? Né? Então, o João, ele escreve essa carta aqui, e essa carta é uma carta circular, não é uma carta como a de Éfeso, que é para a igreja de Éfeso, não é uma carta como a de Corinto, que é para a igreja de Corinto. A carta de João aqui é para as igrejas. Ele está falando no geral, irmãos, eu estou escrevendo para vocês aí, para vocês viverem no amor. Mas eu quero explicar para vocês que existem algumas coisas, e aqui no capítulo 4 ele trata delas, que vão contra o amor, que desfazem o amor, desfazem as coisas verdadeiras, porque aqui ele trata dos falsos ensinos, da frieza espiritual e dos relacionamentos quebrados. E eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para eu e você não vivermos mais com relacionamentos quebrados. O que é um relacionamento quebrado, pastor? Obrigado pela primeira pergunta. O relacionamento quebrado é quando eu e você, nós amamos até chegar a um ponto onde eu e você já fomos frustrados, já recebemos uma facada lá atrás, ou alguém nos traiu lá atrás, e aí a gente deixa de amar. É um amor quebrado, é um amor que ele ama dependendo das circunstâncias. E quando nós olhamos sobre o fundamento do amor, antes de João falar sobre o amor, ele fala sobre discernir o que é amor.
Ele fala sobre discernimento no início, aí depois ele fala que o amor não é um sentimento, é um fundamento. Então aqui em 1 João, a pergunta não é, você sente amor? A pergunta é, de onde vem o amor que você vive? Porque sentir amor é um sentimento. O amor não é um sentimento. Nós lemos agora na palavra de Deus que o amor é Deus, é Jesus. Ele não tem amor, ele é o amor. Então o amor, se ele é uma pessoa, ele não pode ser um sentimento. Eu posso sentir um afeto por alguém, que eu posso classificar como amor. Mas é por isso que a palavra amor, ela precisa ser entendida como veio de Deus, e é Deus. Porque o amor não nasce do homem, o amor ele não nasce de uma cultura, vamos criar a cultura do amor. Não, o amor ele não é sustentado pela emoção. Você, quando conhece alguém, dá aquele friozinho na barriga, né? Não sei se você já conheceu a sua amada, o seu amado, tem aí adolescentes, que um dia, daqui 10 anos, 15 anos, vocês vão conhecer alguém, calma. Mas dá aquele friozinho, né, na barriga, você, nossa, vou encontrar aquela pessoa e tal. Mas é sentimento. Aí depois você encontra uma vez, você encontra duas, você encontra três. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí você começa a falar assim, esse traste não me pede em noivado. Aí passa 4 anos, você fala, eu estou perdendo o tempo da minha vida. Aí você casa, aleluia, casei, olha aí, o sonho da minha vida está realizado. 1 ano de casamento, acabou a lua de mel. Vem a realidade. Aí é onde você conhece o que é amar. É porque você começa a descobrir coisas que antes você não conhecia. Por isso não tem como ninguém amar a Deus se essa pessoa não caminha com Ele. Porque ir em uma conferência, durante o louvor você adorar, chorar, dar um glória, dar um reteté, aleluias. Isso aí não é você desenvolver um amor com Jesus, é você sentir o amor dele. Uau, Jesus está me amando demais. Olha que conferência maravilhosa. Eu fiquei todo arrupiado, eu voltei para casa chorando, eu estou renovado. Mas e aí? O relacionamento precisa continuar. Para você chegar ao ponto de parar de precisar. É gostoso sentir Jesus, né? Eu gosto de sentir arrepio. Mas e se você não sentir arrepio? É sinal de que Deus se afastou de você? Não, é sinal de maturidade no amor. Se eu ficar longe da minha esposa, ela não me ama menos. Nossa, eu não posso tocar nela, então eu acho que ela está me amando menos. Não, porque nós decidimos. O amor, ele precisa ser entendido como a Bíblia nos mostra. O amor verdadeiro, ele tem um fundamento eterno, que é Deus revelado em Cristo. E Cristo revelado em nós. E Cristo revelado através de... Vamos fazer de novo isso aí, porque você... não pode mudar os fatores. O amor de Deus é revelado em Cristo. Pode falar sem medo. É em Cristo. O amor de Cristo é revelado em nós. Mas o amor de Deus e de Cristo em nós é revelado através de nós. É através. Então não tem como eu falar que eu amo a Deus se através de mim alguém não pode sentir o Deus que eu amo. Aleluia, está entendendo aí? Tá boa a introdução? Daqui a pouco a gente começa a pregar, mas vamos entender aqui o que João está falando. Hoje o Espírito Santo convida eu e você a não amarmos por sentimento, mas por decisão. É decidir amar. Se eu decidir amar a Cristo, eu vou como Estevão, até ser apedrejado e não negar a minha fé. Eu vou como Paulo, que mesmo em meio às prisões, cantava à meia-noite. Eu vou como Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha encontrar Jesus. Porque tem muita gente que está querendo encontrar Jesus, mas não tem coragem de entrar na fornalha. Então anote a primeira coisa, se você gosta de anotar, eu já estou vendo alguém anotar. Discernimento espiritual revela a manipulação. Porque existe uma manipulação através do amor. Alguém vai sorrir para você, alguém vai te bajular, alguém vai te dar presente, talvez, mas você precisa ter discernimento para que aquilo não seja uma manipulação. João, ele estava escrevendo aqui para uma igreja que chorava com história emocionante. Aleluia, lá o testemunho, aleluia.
acreditava em qualquer doutrina e já não orava para discernimento mais. Uma igreja preguiçosa, uma igreja que acredita em tudo que sai do altar. Tudo que sai de um líder é uma igreja preguiçosa, porque a igreja, eu estou aqui como o seu pastor para te ensinar a palavra de Deus, mas eu te aconselho a você aprender em casa, a você avaliar tudo que eu falei, a você pedir discernimento ao seu Senhor. Aquilo que o pastor falou é verdade mesmo, está na Bíblia, vamos lá, vamos tentar aqui, porque o pastor não pode ficar me manipulando. Então, cristãos imaturos perderam o discernimento, já não oram mais e só ficam buscando alguém que ora. Só fica buscando alguém que dá uma direção. Mas a palavra de Deus nos ensina ao contrário. Você está aí, volta no versículo 1 ao 3, vamos ler. Hoje você vai aprender o capítulo 4. Amanhã você pode falar lá no seu trabalho. Você tem alguma dúvida sobre 1 João capítulo 4? Eu posso te responder? Aleluias. Versículo 1 ao 3 diz: Amados, grifa isso na sua Bíblia, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo desde aquela época. Meu Deus, pensei que era só 2025. Muitos falsos profetas têm saído ao mundo. Vocês podem reconhecer o espírito com letra maiúscula, que é de Deus, ou o espírito que vem de Deus. E dessa forma, todo espírito que confessa que Jesus... Marque a palavra confessa. Eu vou te ensinar o que ela significa no original. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus, mas todo espírito que não confessa, marque isso de novo, que não confessa Jesus, ele não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. O espírito que vem do anticristo. Vocês ouviram que ele vem e agora ele já está no mundo. Então fica claro agora que João está falando aqui de enganadores que usavam a reputação de Cristo para conseguir ganhar influência e manipular outras pessoas. Tem pessoa que usa o nome de Jesus para ganhar influência sobre pessoas de fé, mas imaturas. E a palavra confessar, você vai anotar aí para você nunca mais esquecer, porque às vezes nós achamos que confessar é falar, né? Confessa aí. Confessar não é somente falar. Falar é o primeiro passo de uma confissão verdadeira. Mas o confessar aqui que ele está falando, todo espírito que confessa a Cristo, ele está falando aqui de uma palavra que se chama homologeo. Você pode falar homologeo. Homologeo significa, vem da palavra homólogo, né? De um só, da nossa palavra, ou seja, é um alinhamento entre a palavra, a fé e a conduta de vida. É homólogo, é você ser uma pessoa só, não ter duas caras. Então, quando ele fala que o espírito que não confessa Jesus, ele está falando assim, o espírito que não tem uma só cara. Alguém que você encontra na igreja, ele é de um jeito, você encontra no trabalho, ele é de outro jeito, você encontra no mercado, ele é de outro jeito, e no trânsito é totalmente diferente. Essa pessoa, ela está sendo liderada pelo espírito do anticristo. E eu falo isso sem dúvida alguma. A palavra de Deus, porque a gente fica assim, o anticristo vai vir, será que o anticristo é fulano, é ciclano? O anticristo é o espírito, que vai usar sim, um homem poderoso para, na tribulação, que eu não vou estar aqui, eu vou ser arrebatado, quem vai em nome de Jesus? Aleluia. Então você que pretende ficar aqui para ver o anticristo, né? Então você conta pra gente depois de você chegar no céu, aleluia. Mas nós vamos estar com Jesus. Mas o espírito do anticristo já está por aí. Ele já está rondando corações imaturos, que não conseguem ler uma palavra de Deus sem cochilar. Que não consegue dobrar o joelho para orar, ou então orar sem dobrar o joelho mesmo, porque às vezes, né, o joelho tem problema, você não precisa de dobrar o joelho, não vamos ser tão religiosos, mas você precisa de orar, eu preciso de orar para ter discernimento, porque senão eu vou ser enganado por falsas doutrinas, e é o que João está falando aqui. Pastor, o que isso tem a ver com amor? Deus é amor, Ele enviou o seu Filho por amor, e Ele te ensina a amar, só que você precisa encontrar o amor verdadeiro, para você não sair por aí encontrando pessoas que falam I love you, mas no final não love nada. Desculpa, Ray,
Misturei aí. Tem um professor de inglês aqui, eu não posso ficar fazendo essas brincadeiras. Então é ser uma pessoa verdadeira, é ser uma pessoa só. Eu sou a mesma pessoa com você aqui conversando e eu sou a mesma pessoa lá em casa. Eu sou a mesma pessoa em todos os lugares. Por quê? Porque eu decidi. Homologueio. Eu decidi confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, quando você declara, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu aceito Ele num culto, amém. Amanhã vamos ver. Depois da manhã vamos ver. Porque confessar vai mais do que palavras. O amor, ele precisa ser fundamentado na verdade, não numa capa que esconde interesses. Porque existem muitos que infiltram em ambientes, fazem conexões, desenvolvem relacionamentos e quando estão no lugar que desejam, eles revelam o que você não descobriu lá no início. Você conhece alguém assim? Não fale alto o nome dele. Você já viu alguém que fica diferente quando consegue o que quer? Não tem por aqui, mas existe. Alguém que quando tem o que quer, acabou. Você fala, nossa, vai fulano, oi fulano, ué. Mas nem cumprimentou mais. Conseguiu o que queria. Aí agora não precisa da sua conexão mais. Porque hoje o negócio é conexão, né? Vamos fazer network. Conexão. Aí depois que eu não preciso, dá o coice. Porque já conseguiu chegar onde está. Então, cuidado. Deus está te ensinando, amém? Nessa noite? É noite de aprendermos a amar. Mas o fundamento do amor é esse. É a verdade de Deus. Então, quando o João nos mostra que nós precisamos ter discernimento, porque existe um Espírito que não é o Espírito de Deus, e que ele fala, ele confessa que ele é de Deus, mas não é de Deus. Por quê? Porque só fica nas palavras. Ai, Senhor, mas eu pensei que aquela fulana era de Deus, porque ela falava o nome de Jesus. Ela expulsava demônios em nome de Jesus. Palavras. Mas no fim, Jesus mesmo diz que muitos vão chegar a falar, eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz milagres, e ele vai falar, como é que é? Qual é o seu nome? Ah, não está aqui na lista não, desculpa, eu não te conheço. Todo aquele que faz uma obra contra a obra de Cristo é governado pelo espírito do anticristo. Vou repetir para você, nunca mais esquecer. Como discernir que alguém está fazendo algo guiado pelo espírito do anticristo? Quando vai contra a obra de Cristo. Quando vai contra a palavra de Cristo. Se você me vê, Lawane, falando mal de alguém por trás, fala assim, pastor, repreenda esse espírito de anticristo seu aí. Porque você está sendo usado pelo espírito que não é o de Deus. Por quê? Porque eu fofocar, caluniar alguém, eu não posso estar liderado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos ler mais um versículo? Versículo 4, você aguenta ainda? Ixi, tem tempo ainda, até meia-noite, meu Deus. Glória a Deus. Versículo 4, João nos ensina aqui a vencer esse engano. Como? Olha o versículo 4. Filhinhos, declarado, olha o que ele fala, vocês são de Deus. Devia ter um ponto aqui. Vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Dá para você dar um glória? Não precisa ter medo de anticristo, não precisa ter medo de calúnia, não precisa ter medo de difamação, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Todo aquele que levanta com destruição sobre a obra de Cristo, sobre a obra que ele está fazendo na sua vida, ele é destruído pelo próprio Cristo. Não se defenda, fala para alguém, não se defenda. Não se defenda, Jesus te ama e ele cuida de você. O amor é uma decisão e não um sentimento. Olha o versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10, João ele fala sobre como manifestou esse amor. Dessa forma manifestou o amor de Deus em nós. Ele enviou o seu único filho, seu unigênito, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele enviou o seu filho por amor. Ele decidiu, ele não sentiu. Ele decidiu amar, ele não ficou com pena da gente. Ah, eu estou com pena, nossa, estou sofrendo demais, eu vou mandar Jesus. Não, ele decidiu amar, o plano já estava desde o início, e a decisão dele não volta atrás. Independente se eu estou amando ele hoje, amanhã ou não estou amando, o amor dele não muda. É aí que muitas pessoas se perdem.
Porque, Deus me ama de qualquer maneira, então eu posso viver de qualquer maneira. Ele te ama de qualquer maneira, mas você não pode amar Ele de qualquer maneira. Ele te ama e ponto. Mas eu e você precisamos aprender com Ele como é amar a Ele. Porque eu tenho certeza que antes de você comprar o presente, você que é casado, já preparando você para o dia 14, antes de você comprar um presente para sua esposa, eu tenho certeza que você conheceu um pouquinho dela. Eu mesmo, se eu levar flores para minha esposa, ela fala, nossa, podia ter comprado um Vecchio que eu estou precisando. Por quê? Porque flores eu conheço um pouco dela, eu sei que flores não mexem com o coração dela. Mas talvez a pessoa que está do seu lado, ou aquela que você vai encontrar um dia, diga amém, adolescentes, 10 anos depois. Talvez essa pessoa aí vai gostar de flores. E aí vai, nossa, flores, aleluia. Você tem que discernir. E é por isso que João está nos ensinando. Olha, não é, eu conheço a Deus, Deus é amor, então eu vou expressar amor para Deus de qualquer maneira. Não, você vai expressar com o seu coração. Como que eu vou entender a maneira de Deus querer ser amado por mim, pastor? Que bom que você fez essa pergunta. E eu vou responder ela. Sabe como? Ele te criou à imagem e semelhança dele. Você tem uma identidade em Cristo. Então, quando você levanta a mão, aí você está adorando do jeito que ele quer. Por quê? Porque você está adorando a ele. Quando você dá um glória, você está adorando do jeito que ele quer. Por quê? Porque ele quer que você seja quem você é. Quando você roda no peão e você fala em línguas, você está adorando do jeito que ele quer. Porque ele quer que você seja quem ele chamou você para ser. Porque às vezes a gente fica assim, nossa, fulano acho que ama mais a Deus do que eu, porque ele chora na hora do louvor. Deus, ele chamou eu e você para nós sermos quem ele nos chamou para ser. Se você é aquele irmão que só segura na cadeira da frente aqui, eu fui por muitos anos, o irmão que só segurava na cadeira da frente aqui na hora do louvor, ficava aqui, ó. Fazia só o balanço do crente aqui. Amém, aleluia. O que tem de errado com isso? Não, sou eu. Ele me conhece. Ele sabe que aqui dentro está explodindo um coração que ama Ele. Então, independente da forma que você expressa, Ele criou você dessa forma. Para você adorar Ele com tudo que você tem. E não deixe o inimigo tentar torcer isso. Sabe? Porque o mundo hoje, ele está nos apresentando um amor por aí que pode ser de qualquer maneira. Não, o amor, ele precisa ter ordem. Um dia alguém me perguntou, hoje nós vamos participar da ceia daqui a alguns minutos. Alguém falou, pastor, mas o senhor não pode me proibir de ceiar antes de eu batizar nas águas? Não era da nossa igreja, uma pessoa que estava visitando. Eu falei, quem te falou que eu te proíbo de você participar da ceia? Não, porque eu creio que a ceia é para todos. Eu falei, sim, a ceia é para todos. Então por que me falaram que o senhor ia me proibir? Eu falei, não, então te falaram a mentira. Por quê? Porque existe etapas. Você namora, aí a pessoa fala, você aceita casar comigo? Aí a pessoa fala, aceito. Aí depois casa e depois vai viver a vida. Aí como que eu vou para a mesa da intimidade sem eu falar um sim para ele? Só isso. Vamos voltar para a palavra agora, que eu quis ensinar você a ensinar alguém, amém? Aleluia, aprendeu? Amém. Então não é proibido, só que não tem como você casar com a pessoa antes de conhecer ela primeiro. Aleluia. Então uma pergunta para você, se Deus é invisível, ok? Vamos ver agora, se você está pronto para o Legacy, que o Legacy vai entrar daqui uns dias. Se Deus é invisível, como é que as pessoas vão conhecer o amor de Deus se Ele é invisível? Como é que as pessoas vão conhecer o amor de Deus se Ele é invisível? Já escutou uma frase que eles estão falando muito aí? É aí que Deus entra? Vou falar ao contrário, é aí que você entra. É aí que eu entro. Por quê? Porque uma pessoa só pode conhecer Deus, o amor de Deus, se eu expressar o amor dele. Lembra da regrinha? Amor de Deus em Cristo, amor de Cristo em nós, o amor de Cristo através de nós. É assim que eu revelo o amor de Deus. Não está acreditando? Não, vamos ler o versículo 12, Nana, por favor. Olha o versículo 12.
Ninguém jamais viu a Deus, mas aqui vai para você que pensou que isso não estava na Bíblia. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Dá para dar uma glória? Se o amor de Cristo está em nós, ele está aperfeiçoado em nós, e assim, através de nós, as pessoas conhecem o amor de Deus. É as nossas atitudes, o nosso caráter que precisa revelar quem Deus é. É decidir amar. É decidir. A maior prova de amor que você pode fazer para alguém, e aqui eu termino, parto para o final, né? Vamos dizer assim, para não falar termino. Sabe qual a maior prova de amor que você pode fazer por alguém? Por Deus. Homologueo. Confessar. Na palavra, no caráter, na atitude, nas suas ações, em tudo o que você fizer. Homologueo. Faça de todo o coração. Deus, ele não fica emocionado com meus dons e talentos. Sabia disso? Você acha que Deus está lá do céu fazendo assim, nossa, estou tão feliz, ela está na igreja. Meu Deus. Deus falando, meu Deus. Não, ele não se emociona, ele não fica emocionado com o seu dom e o seu talento. Se você falar, igual alguém falou para mim no final do ano, nossa, pastor, eu faltei apenas um culto em 2025. Eu falei, nossa, os céus devem estar assim para você. Você faltou só um culto, meu Deus, eu faltei 2, eu estou em pecado, Jesus. Ele não se impressiona. Sabe o que impressiona? Na verdade, nada impressiona Deus. Mas sabe o que faz Deus ficar feliz? Sabe como você demonstra o amor verdadeiro para Jesus? E se você demonstrar o amor verdadeiro para Jesus, você vai demonstrar para qualquer outra pessoa? É essa palavrinha que você vai anotar aí, Líria, para nunca mais esquecer. Você vai ensinar essas pessoas. Permanência. É fácil amar por 1 ano. É fácil amar por 10 anos. É fácil amar quando está com saúde. É fácil amar quando a pessoa que você ama tem como te dar algo em troca. Mas permanecer no amor é aqueles que encontraram o verdadeiro amor. É só quem encontrou o verdadeiro amor que vai em um dia de dificuldade, igual já passamos nós dois, e a minha esposa falou, amor, eu estou te dando muito trabalho. Nossa, eu não queria te dar tanto trabalho. Eu falei, é para isso que eu estou aqui. Se você der trabalho, eu decidi te amar. Se você não der trabalho, glória a Deus por isso, né? Mas se der trabalho, eu decidi. E eu aprendi com o Evangelho, eu aprendi com a palavra de Deus, que aquele que decide não pode voltar atrás. Aquele que decide por Cristo, ele não volta atrás. Então por isso que eu olho para a minha esposa, eu olho para um membro da minha família, eu olho para um amigo, e se esse amigo fala, nossa, não me ajuda não, que eu não tenho como te retribuir com nada, eu falo, é para isso que eu estou aqui. É porque eu decidi te amar, eu decidi te ajudar. Ah, mas eu não posso te retribuir. Retribua aos céus, dê glória a Deus. Mas eu decidi amar e eu não mudo porque eu vou permanecer. Quantos vão permanecer a partir de hoje? Vamos ler o versículo 16 para você ver que está na Bíblia, não é minhas palavras. O versículo 16 diz, assim conheceremos o amor que Deus tem por nós, se confiarmos nesse amor. Se confiamos nesse amor. Deus é amor. Agora, todo aquele que, marque isso, faz o círculo. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Só permanece no amor aquele que permanece em Deus. Se você permanece em Deus, o amor de Deus permanece em você e você consegue permanecer em ambientes desconfortáveis. Tem muita gente que está desistindo fácil, Fabiana. É porque não encontraram o amor. Tem muita gente que qualquer coisinha que acontece, quer chutar o pau da barraca, porque não encontrou o amor. Porque quem encontra o amor, está difícil,
ele persevera. Tá difícil, ele ora. Tá difícil, ele faz mais um jejum. Acabou um jejum agora, mas você pode fazer outro. Tá difícil, ele permanece. O amor de Deus, ele não vai mudar para mim, para você. Você acha mesmo que Deus amou Adão menos depois que Adão pecou? Não, é a criação dele. Ele já preparou o plano para Adão desde o início. Você acha mesmo que Deus amou menos Moisés porque Moisés assassinou um egípcio? Não, ele falou, não, eu não te chamo de assassino, eu te chamo de libertador. Você acha mesmo que Davi, por ter adulterado, Deus amou ele menos? Não, Deus falou, você tem um coração segundo o coração de Deus. Meu Deus, o Senhor disse isso de Davi? Sim, porque o amor de Deus não é circunstancial. Ele estava falando a respeito do amor dele e não cobrindo o pecado de Davi. Ele está falando, o meu amor por você não muda por você ter caído. Para você entender que pelo meu amor não mudar, eu quero que você levante e comece a amar como eu amo. É para isso que o amor de Deus nos alcança. É para aprendermos a amar como Ele ama. O amor de Deus, ele permanece o mesmo, mesmo quando a obediência, ela desaparece. Deus nos trouxe aqui. Eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui. Se você não entendeu nada do que eu preguei até agora, que é muito difícil talvez. Essa frase aqui é a que eu vim falar para você. Essa frase. Essa mensagem todinha começou nessa frase aqui. O amor de Deus não é circunstancial. Tudo começou aqui. Quando eu li esse texto, Deus falou, o meu amor não é circunstancial. E aí depois Ele me entregou tudo o que eu te falei. Mas entenda isso. Porque às vezes a gente entra na igreja com pesar. Por causa das coisas que nós fizemos. Talvez a gente entra em ou quer deixar um ministério por causa de um pesar. Por causa das nossas atitudes. E o amor de Deus não é circunstancial. Para nos mostrar que nós devemos olhar para Ele e falar, eu quero amar segundo o Senhor. O último texto que eu quero ler para você antes de nós ceiarmos. É para você não amar por medo. Versículo 18. No amor não há medo. Pelo contrário. O perfeito amor, ele expulsa o medo. Porque o medo, ele implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deus não quer que eu e você apenas tenhamos medo de ir para o inferno. E por isso frequentamos uma igreja. Ah, não, eu não quero perder minha salvação, então eu preciso de Jesus. Não, Ele não quer que nós tenhamos medo. O pai, quando ele cria um filho, o filho às vezes obedece por medo por um tempo. Mas depois de um tempo, o filho precisa obedecer por conhecer quem o pai é. Eu lembro que eu precisei, não sei se você precisou disso, mas eu precisei, irmã Silvana, de ficar ajoelhada em caroço de milho. Quando a minha avó me colocava de castigo. Perante a parede, ela me ajoelhava ali em cima dos milhos. E ela fala, você vai ficar aí 30 minutos para você aprender a não fazer isso, isso e isso. Era um castigo. Mas depois de um tempo, o caroço de milho doeu. E aí, quando ela falava assim, Davison, não faz isso. O que eu lembrava? Do caroço de milho. Eu não vou para o caroço de milho de novo, não. Eu fui uma vez, machucou, entrou aqui, eu tive que levantar e arrancar ele assim. Mas de novo eu não vou. O que o caroço de milho tem a ver com o que nós estamos falando? Jesus te tirou do lamaçal do pecado. E eu espero que o pecado tenha te machucado o suficiente para você nunca mais esquecer do que Ele fez na sua vida. Para toda vez que você tentar desviar, você falar, caroço de milho, vou não. Vou permanecer com Jesus. Aleluia. Talvez esse caroço de milho que... Você está entendendo a ilustração, né? Talvez esse caroço de milho que doeu na sua vida no passado, foi para você ficar firme com Jesus.
Talvez a dificuldade que eu e você passamos por nos libertar de um vício, de deixar algo para trás, é para quando nós pensarmos em desviar, a gente fala, não, o preço foi muito alto para me chegar até onde eu estou. Eu não vou perder minha família, eu não vou perder a minha namorada, eu não vou perder a minha amizade, eu não vou perder a minha igreja, eu vou me posicionar, eu vou permanecer no amor de Deus. Se puder ficar de pé, eu queria orar com você. Já preparem aí uma canção. Eu quero orar com você. E enquanto eu orar, os diáconos e o presbítero vai estar orando pelos emblemas da ceia. Mas eu queria orar por você que está aqui nessa noite e você cansou do caroço de milho. Já era, não quero mais caroço de milho na minha vida. Não vou voltar mais para o pecado, eu vou fazer as coisas direitinho agora, porque aqui vai um alerta dos céus para alguém, ó, feche seus olhos. Deus está te dando uma oportunidade, antes dele expor o que você está fazendo no secreto, que pode destruir a sua vida em público. Eu vou falar de novo para você entender. Deus está hoje te dando mais uma oportunidade de você parar de fazer em secreto aquilo que, se ficar público, você perde tudo o que você tem sonhado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por liberdade. Nós oramos agora, Pai, por o amor verdadeiro. Que o Teu amor venha atingir cada coração. Que o Teu amor venha lavar cada alma. Que o Teu amor venha perdoar cada pecado. Que o Teu amor, ó Pai, venha nos livrar de todo o caroço de milho. Que o Teu amor, ó Pai, venha nos livrar de todo o castigo do pecado. Que possamos entender o Seu amor e receber esse amor hoje. Receba o amor de Deus de uma vez por todas. Abra os seus braços, levante as suas mãos e fala: Senhor, hoje eu recebo do Teu amor. E eu não quero mais olhar para trás. Eu não quero mais olhar e ficar distraído com as coisas que estão acontecendo. Eu decidi Te amar. Eu decidi mudar de vida. Eu decidi ser transformado. E se você tem recebido essa palavra, eu vou te dar 2 minutos para você correr para esse altar antes da ceia e consertar os seus altares com Jesus. Isso, saia do seu lugar, vem aqui ao altar, vem orar, eu quero orar com você.